Agita Cocal, é hora de começar. Bate-papo animado, vem com a gente participar. Hoje temos um convidado muito especial. Prepare seu coração, vai ser sensacional. Curte, compartilha, deixa o like pra ajudar. No Agita Cocal, a diversão vai rolar. Já já a conversa começa, não pode faltar. Vem com a gente, vamos agitar. Histórias e risadas, um clima de conexão. A cada episódio, mais emoção. Sintoniza aqui, fica ligado. O Agita Cocal é o seu recado. Curte, compartilha, deixa o like pra ajudar. No Agita Cocal, a diversão vai rolar. Já já a conversa começa, não pode faltar. Vem com a gente, vamos agitar. Boa noite, gente. Mais uma vez aqui, a gente gravando o nosso podcast. Meu nome é Wesley e como eu tinha dito, né, no podcast passado, que nós fizemos com o Almir entrou como convidado e hoje ia ser o nosso apresentador, que eu vou estar passando pro Almir aqui agora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast nessa quarta-feira maravilhosa. Hoje com um assunto de extrema importância para a nossa sociedade, né? A gente vai falar sobre a psicologia, né? Que é a ciência que estuda os processos mentais, os sentimentos, pensamentos, razão e o comportamento humano. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que nossa querida amiga Márcia Teixeira. Já é comigo? Pode falar, à vontade. Boa noite a vocês, boa noite para quem está aqui nos assistindo. E a primeira coisa que eu realmente desejo falar, que está transbordando no meu coração, é a alegria de estar aqui e parabenizar vocês por essa iniciativa, por esse cantinho aqui que está tão lindo, tão gostoso, tão aconchegante. Realmente me sinto muito à vontade, muito feliz de estar aqui, viu? Obrigada pela honra, obrigada pelo convite e podem contar sempre comigo, porque falar de psicologia, falar de gente, falar de ser humano, para mim é sempre um enorme prazer. Muito bom, Márcia. Márcia, como uma conversa descontraída, que é a ideia do podcast é a gente trazer de forma descontraída informação da melhor forma possível para as pessoas, né? A gente trata muito, eu, Wesley, que somos formados de base na ciência e na tecnologia, né? Hoje a gente sabe que a tecnologia tem influenciado bastante a vida das pessoas. Uhum. E eu queria saber sobre a sua opinião com relação a isso. Uhum. Bem, eu começo dizendo que tudo é bom desde que não haja excesso, né? Pode ser qualquer coisa. E o que eu percebo indo, né, para minha área, que tem acontecido muito, é exatamente o excesso, né? Você percebe que até na minha área, que eu acho fantástica, maravilhosa, incrível, colabora, cura, transforma vidas. Mas se não tiver um equilíbrio, vai adoecer. Tanto vai adoecer os pacientes, como vai me adoecer. Então eu acredito que tudo que vem da tecnologia tem muito, muito, muito a agregar. Mas há que se ter equilíbrio para não adoecer, para não alienar, para não viver só nisso e disso. Então, nessa questão de excessos que a gente está falando, a tecnologia, não só a tecnologia, como várias coisas, como você falou aí, da sua área, da minha área, elas influenciam diretamente na vida das pessoas. Só que, indo de encontro ao nosso tema hoje, que é saúde mental, eu queria te perguntar inicialmente sobre a pandemia. Porque a pandemia, ela trouxe uma dependência das pessoas social, elas se isolaram e partiram para tecnologia, né? A gente ficou confinado muitas vezes
e não tínhamos nada para fazer ou não inventávamos nada para fazer. Como antigamente a gente tinha as pessoas para conversar, trocar ideias, e durante a pandemia a gente não teve mais isso. Então, durante a pandemia, qual foi o impacto psicológico da quarentena, do isolamento social e das incertezas econômicas, né, e de saúde? Qual a sua opinião sobre isso? Nossa, esse assunto é muito interessante e vasto também, né? Mas eu vou tentar falar de uma maneira mais sintetizada sobre dentro dessa abrangência, né? Bom, eu vou começar falando sobre a ótica do autoconhecimento, que é o que a psicologia proporciona aqui. Toda crise traz uma oportunidade de acontecer algo melhor. Foi o caos, foi doloroso, foi sofrido. Realmente foi sofrida a pandemia. Mas trouxe possibilidades de evolução e crescimento que, lamentavelmente, uma minoria entendeu, né? Novas pessoas podiam nascer de cada um de nós com uma nova visão, inclusive valorizando a vida, inclusive valorizando o outro, valorizando o contato, né? Eu, por exemplo, me lembro que, num primeiro momento, o que mais me impactou foi não poder ter contato. Tanto que, até onde eu tenho conhecimento, eu não tive o vírus, não desenvolvi, não tive a doença. E o que eu fazia, eu tinha cuidado, mas eu não deixava de ter contatos. Para mim, eu morreria se eu deixasse de ter. Mas no primeiro mês, a gente teve que fazer isso. Teve que ter essa distância obrigatória, né? Então, eu acho que isso, no primeiro momento, só a mim, não. Machucou muita gente, né? Isso. Porque é muito doloroso ter que manter a distância. E aí a gente já poderia refletir sobre isso e nos tornarmos melhores depois disso, valorizando mais o contato, né? Uma reflexão em cima disso. Num segundo momento, trazendo mais uma vez o meu exemplo pessoal, eu abraçava a pessoa de cintura para baixo, né? Não deixava de abraçar. Agora, essa questão do isolar, essa questão do adoecer, de ver a morte tão de perto, eu digo que o mais doeu na pandemia foi esse distanciamento obrigatório. É como se você estivesse realmente numa praga, né? Uma coisa que, assim, ninguém podia chegar perto de você. Então, isso machucou muito. Por um lado, proporcionou várias coisas. Por exemplo, na minha área, eu já fazia atendimento online há bastante tempo, mesmo antes da pandemia, porque eu atendia em outros países, em outros estados e tal. Então, eu já sabia que isso era bom. Mas para a minha profissão ajudou muito também isso, e para outras áreas também. Mas aí a gente volta lá de novo na questão do excesso. Então, quem já tinha o excesso, excedeu mais ainda. Quem já tinha esse estilo de vida alienado, aumentou, agravou. Aí também veio esse medo, a insegurança, o distanciamento, que machucou emocionalmente, psicologicamente, e trouxe vários sintomas, né? As pessoas, por um lado, procuraram mais uma ajuda psicológica, mas, por outro lado, ter a visão do que o autoconhecimento, ou ter a ajuda de um profissional da área de psicologia, ela ampliou também. Você entende? Então, assim, toda situação sob a minha ótica sempre vai ter perdas e ganhos. Seria melhor que não tivesse acontecido? Com certeza seria. Mas já que aconteceu, como tudo na vida, a gente precisa ver o que eu posso ganhar com isso. Mas eu repito o que eu falei no início, lamentavelmente, poucas pessoas aproveitaram isso, inclusive para amar mais de perto, para aconchegar mais, para abandonar mais as máquinas e amar mais as pessoas. O que acontece? A memória é curta. Passou, aconteceu e depois foi embora. E aí, por conta de ter esse tempo grande, vivendo mais no contato virtual, o que fez? Se era para reforçar o contato presencial, fez o contrário. Né? Então, novamente, teve ganhos, mas eu percebo que teve muitas perdas, mas pela perspectiva equivocada, né? De não ter visto o que eu posso ganhar com isso. E é uma pergunta que eu quero deixar para vocês, para a vida e para quem está nos ouvindo. Em qualquer situação difícil, em qualquer situação de crise, se pergunte, são duas perguntas que são essenciais que podem te levar para um novo nível. O que eu preciso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? Numa simples gripe que te leva para a cama. Faça essa pergunta, porque
porque sempre vai ter algo para aprender. Com essa sua fala, a gente fala assim muito sobre se reinventar, né? Durante a pandemia, porque as pessoas precisaram se reinventar. Sim. Eu tive um incidente esse final de semana e eu queimei a visão, fazendo uma solda elétrica. Olha só. Então eu fiquei sexta, sábado e domingo sem enxergar nada. E eu comecei a refletir como que uma pessoa que enxerga, perde a visão de uma hora para outra, como que ela se adaptaria ao mundo? Eu tive uma dificuldade imensa nesses 3 dias, que se não fosse a minha família para me ajudar, minha esposa e meus filhos, eu não teria suportado. Eu estava quase enlouquecendo com o fator de não poder enxergar, de ficar com o olho fechado por conta, parecia que tinha terra, sabe? E voltando para o assunto, então você acha que a questão do vício em assim, nos eletrônicos, distanciou muito as pessoas, né? Distanciou bastante, porque o celular, ao mesmo tempo que ele aproxima, ele distancia. Ele muito mais distancia do que aproxima, porque quem está perto, nós que estamos aqui perto, a gente está conversando agora. Mas se a gente fosse uma família, hoje em dia estaria cada um em um celular, né? E ninguém interagindo humanamente. Seria humano-máquina. Você acha, então, que isso é uma dependência química? Sem dúvidas. É uma dependência química, porque muda a forma do cérebro funcionar, libera muito cortisol e a pessoa acaba, tudo que é liberado excessivamente no cérebro, acaba querendo repetir, você acaba querendo mais. E também porque te tira da realidade. Eu vou começar dizendo até sobre a imagem. Se eu pego um celular e vejo ainda que não tenha filtro, só o celular, só com os recursos tecnológicos, com certeza eu sou diferente quando eu me olho no espelho. Isso é verdade. Então, começa por aí. E aí, quando isso se estende para o outro? Relacionamento é sempre um desafio, seja ele qual for, seja namoro, casamento, família, irmão, amizade, sempre vai ser um desafio. Porque relacionamento é exercício das diferenças. Eu tenho que aprender a te conhecer, entender quem você é, né? E vice-versa, e aprender como lidar com isso. Isso é exigido de quem vai se relacionar. Mas relacionamento é inerente ao ser humano. Se eu não me relaciono, eu não sou humana. Na real, eu só sei que eu sou humana porque eu tenho você humano na minha frente, porque eu tenho você humano na minha frente. Então, isso nos humaniza mais, o contato. No contato, eu sinto os cheiros, eu vejo como você é. E tem outras coisas. Outra coisa que eu gosto de falar, não tem só os cheiros conscientes. Nós liberamos outros cheiros que o inconsciente capta também, né? E tudo isso faz parte do relacionamento humano presencial. Mas quando eu vou pra cá, é tudo tão lindo, não é? Eu já tive pacientes que chegavam no consultório, aliás, ainda tem, né? Chega no consultório, você não reconhece. E eu tive um relato uma vez que a pessoa falou pra mim assim, porque você via na foto de perfil, uau! E você via presencial, uma pessoa destruída, ferida, machucada, deprimida, e essa pessoa me dizia, eu só me arrumo pra tirar a foto. Fora isso, eu não me arrumo mais. Então, qual é a intenção? Eu não tenho mais relacionamento aqui presencial. Então, eu preciso me mostrar aqui, né? Então, causa dependência por esse motivo. Causa dependência porque você não vai pensar sobre o que realmente te incomoda na sua vida. E aí, na maioria dos casos, a pessoa passa a querer mais ter uma vida no virtual porque tem um controle. Acha que tem um controle. Mas é exatamente o contrário. Porque tudo que causa dependência, você não tem mais controle. Você não tem mais controle sobre você, sobre a sua vida. Então, você sai da realidade. E aí, tem mais uma infinidade, isso aí vai para várias direções, de pessoas que estão adoecendo gravemente, desde o isolamento, a ser conduzido, os sites que adoecem, as salas. Tem salas de conversa
que induzem à automutilação, ao suicídio. São coisas horríveis, pesadíssimas. Isso é escancarado, mas tem as coisas que são veladas, que são sutis. Porque hoje é muito natural, é muito comum relacionamento abusivo, certo? Por quê? Porque as pessoas estão frágeis, estão doentes. Eu costumo dizer que sempre onde o abusador, ele sempre encontra alguém que é abusável, suscetível ao abuso, né? Que depois, se a gente sobrar tempo, eu quero até falar uma coisa sobre isso, que é muito, muito importante até para alertar as famílias, os pais, a sociedade. Então, se a pessoa é suscetível ao abuso ou aquele tipo de comando, ela vai se achar ali. Se a pessoa tem ideações suicidas, e eu já recebi infinitos casos, ela vai encontrar o passo a passo para se matar. Mas também tem aquele filme, aquele desenho, aquele jogo, que às vezes o pai entra, eu tô falando de adolescente ou criança, mas não são só eles que são vítimas, né? Pessoas hoje estão se matando porque estão endividados, porque viciaram no jogo. Isso aí é o vício literal, de novo, escancarado. Mas tem o vício de olhar a rede social, tem o vício de querer viver aquela coisa que não é mais a realidade, sem ser literalmente um vício que as pessoas reconhecem como vício. Ou seja, gente, é um universo gigantesco que leva o ser humano para esse adoecimento, se não tiver cuidado. Então, com essa fala que você teve agora, a gente chegou num passo importantíssimo nessa noite, que a gente tratar sobre o autoextermínio. E eu queria que você lembrasse um pouco do caso do jovem, né, o norte-americano, que aos 14 anos ceifou a própria vida. Por quê, Márcia? Então, inclusive, essa semana eu andei comentando com algumas pessoas daqui sobre isso, e tem muitas pessoas que não estão sabendo. Eu encaminhei bastante esse vídeo, junto com o texto que eu fiz, e aí quero até ver com vocês, né? Não, Se vocês... Inclusive eu não sabia, né? Aí você me apresentou. Pois é. Então, se vocês, né, que tem esse canal, se vocês tiverem como divulgar isso, ou talvez o link do vídeo com alguns trechos, alguns recortes, né? Mais um texto, inclusive se quiser que eu faça outro texto, se você estiver bom, pode usar à vontade, porque é informativo, é um alerta, né? Então, essa história, para quem não sabe o que aconteceu, esse jovem, esse adolescente, na realidade, né, 14 anos, ele, olha, gente, é um aplicativo que é novo, inclusive, eram dois profissionais que eram da Google, abriram, saíram de lá, mas já voltaram para a Google de novo. Então, eles desenvolveram esse aplicativo. Eles fizeram uma parceria com a Google e venderam, né, o aplicativo, assim, o direito de uso para a Google. Então, a Google também tá... Também tá. Aí agora eles voltaram, então a Google hoje ela é donatária do produto, assim, como dona mesmo, ela tá como dona do produto. Character alguma coisa lá. Eu não lembro o nome, mas eu sou terrível para lembrar o nome. Criação. Mas depois eu acho que seria bom vocês contribuírem viralizando essa informação, né, isso gente? é importantíssimo, a questão do Isso é uma coisa que, assim, chama para palestras em escolas, para realmente alertar as pessoas. Mas o que aconteceu? Aí a inteligência artificial. Né? O que acontece? Gente, de novo, quando você perguntou sobre dependência química, isso é fruto de dependência química. O que aconteceu? Ele criou, um ambiente virtual que possibilita você criar um personagem para você se relacionar. O que acontece? O cérebro vai se alienando, e aí a pessoa sai da realidade, como a gente já falou agora há pouco, e foi isso que aconteceu com ele. Então ele criou uma pessoa virtual que ele se apaixonou. E aí, nesse vídeo, né, que foi até uma matéria, foi do Fantástico, né? Foi do Domingo Espetacular. Domingo Espetacular. Que traz, aí vai explicando, traz algumas falas. A repórter fez até uma experiência criando um desse. E aí vai para o assunto que você quiser. E foi para o assunto relacionamento, cada vez mais aprofundado. Ele é um adolescente, com certeza não tem muito conhecimento das coisas. Enfim, ele foi se envolvendo cada vez mais. Até que chegou num momento, o que acontece? Ele não tem mais vida real. Então, o que importa é aquela vida, certo? Em algum momento, na fala dela, ela traz algo sobre eles se encontrarem.
que tipo uma pressa em se encontrarem, né? Ele só tinha aquilo, ele deixou de ter todo o resto. Então ele só tinha aquilo. Qual o entendimento que ele teve? Que era a realidade dele. Ele vivia aquela Que eu vou te encontrar agora. Agora. O vou te encontrar agora é morrer. É. Presta atenção, ele já estava morto. Ele já estava morto. Entende? Então o único lugar que eu tinha para ir era encontrar essa pessoa. Ele criou isso. E o cérebro é outra máquina super fértil. Então, o que aconteceu? Foi feita uma construção aqui de uma nova realidade. E só restou isso para ele. Mas eu vou dizer de novo, essa é uma forma bem escancarada, bem elaborada. Mas isso acontece também no sutil. Isso acontece também, quem está dependente ali de ficar vendo nas redes sociais, como eu falei agora há pouco, enfim. E foi uma coisa muito trágica, né? Inclusive a mãe está processando, a Google está processando esse aplicativo também, né? Para realmente alertar. E faz todo sentido, né, gente? Faz todo sentido. Então, o que nós vamos deixar aqui de reflexão sobre isso? Isso é mas aconteceu nos Estados Unidos. Não, gente, acontece coisas, várias atrocidades aqui. Ele já está aqui no Brasil, inclusive. Exato. Inclusive, eles, lá nos termos de uso, a partir dos 13 anos. Pois é. Olha que loucura. Ele tinha autorização a partir dos 13 anos. Aí parece que agora mandaram uma nota dizendo que ia alterar a faixa etária, inclusive colocar algumas proteções para proteção de dados. Porque não precisava nem cadastrar. Alteraram há 6 meses. Isso, não precisava nem cadastrar. Você não precisava fazer um cadastro. Você fazia. Então, assim, ele criou uma realidade paralela, que ele acreditou nela, né? E acabou ceifando a própria vida. Por isso que a importância desse momento, para que ao mesmo tempo que você apresente o problema, você possa apresentar uma solução. Excelente, excelente. Só quero também enfatizar uma coisa que aconteceu com uma adolescente. Mas eu quero dizer para vocês que esse tipo de coisa acontece em qualquer idade. Os adultos também estão sendo vítimas desse tipo de manipulação, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né? E que é algo extremamente desafiador, inclusive na minha área. Porque eu já recebi várias famílias que me entregam ali a criança, ou pré-adolescente, ou adolescente, ou até mesmo jovem, né? E que, por exemplo, eu já tive casos de jovem, 22, 23 anos, que não dormia assistindo série. Olha só uma outra forma de alienação. E aí eu não conseguia dormir. Ficava até amanhecer o dia. E aí ia dormir um pouquinho só de dia. Então, o que eu quero te dizer, porque o que eu disse que é desafiador é porque é o seguinte, aí a criança ou o adolescente está nessa situação e a família me traz. E aí eu vou trabalhar, nova rotina, novos hábitos, trazer essa criança ou esse adolescente para a vida real, mostrar o quanto tem coisas muito mais gostosas. Mas aí o que acontece? Eu nunca esqueci de uma fala de uma adolescente. Mas ela falando, mas lá em casa, todo mundo faz isso. A gente senta para jantar, ou a gente sai para comer, ou para fazer alguma coisa, cada um tá no seu celular. Então, tudo que a gente combina aqui, chega lá, eu vou fazer o quê? Se tá todo mundo no celular, eu vou fazer o quê? Vou para o celular. Então, percebe o que eu quero fazer um alerta para os pais? Quero, mas os pais também precisam entender que eles fazem parte desse sistema. E se eles querem ter filhos saudáveis e vivos, que tem várias formas de morrer, tem o autoextermínio, mas, por exemplo, uma pessoa com uma depressão grave, ela já morreu. Ela já não tem mais vida. Ela já vive como um zumbi, como uma pessoa que já não está mais aqui. Então precisa ter esse nível de consciência. O que eu faço que compromete a vida do meu filho? Por quê? Bebês de colo. O pai ou a mãe quer fazer algo, bota o celular. Antigamente, quando trocava a fralda, era um brinquedinho, certo? Hoje é o celular. Por quê? Porque dá sossego. Eu entendo, a rotina é pesada, a rotina é densa, né? Mas foi como eu coloquei nesse texto que eu estou espalhando por aí. Quando você entrega o celular para o seu filho, para um bebê, para uma criança, é a mesma coisa de você soltá-lo em um bar e diz, bebe à vontade. Porque o que causa aqui, desde a alienação ao distanciamento de si mesmo, a dependência química, é como uma droga.
Entende? Então, assim, é forte isso, mas eu estou dando esse recado para os pais. Então, se você tem esse tipo de dependência, peça ajuda, busque melhorar o seu estilo de vida, para que você não seja agente, até provocador de adoecimento dos seus filhos. E falando inclusive sobre a solução, eu quero dar um exemplo, né, de um bebê que eu conheço, de 1 ano e pouco, uma menina apaixonante, que já está com 1 ano e meio, não tem acesso à TV, não tem TV em casa, não toca num celular. Os pais têm tempo de qualidade. Tanto que tem determinados momentos que você pode mandar mensagem, você pode ligar, porque ninguém vai atender. Porque tem tempo de qualidade na família. Assim como entra a parte de alimentação, essa criança não come açúcar, não come nada químico. É um desafio? É, mas é uma questão de hábito. Essa criança, ela é diferenciada. Dificilmente você olha para essa criança, ela tá chateada, ela tá... Claro, todo mundo tem seus momentos, até as crianças, né? Uhum. Mas na maior parte do tempo, quando você olha para ela, ela já tá rindo. Você entende? Então, ela tá tendo uma chance diferente. Essa é uma das minhas sugestões. Fazer uma escolha diferente. E se você não der conta, porque você tem também essa dependência, se cuida, pede ajuda, para você voltar para o mundo real. Nessa sua fala também, eu fiquei lembrando que a minha época, né, assim, hoje eu estou com 38 anos, a gente tinha acesso a algumas tecnologias. Na época, videogames, já chegou tardiamente a internet para a gente, eu já tinha ali, na minha casa mesmo, uns 17 para 18 anos, que eu fui ter acesso à internet. Mas a questão do videogame... Os meus pais, eles sempre colocaram limites. A gente só podia jogar depois que terminasse uma tarefa, e a gente tinha um tempo. Porque lá em casa éramos 5, mas sempre a gente juntava e falava assim, vamos jogar 6 horas junto, por exemplo. Era 2 horas para cada um brincar. Mas a gente tinha tempo de qualidade nessa época, porque assim, a gente dividia os games juntos. A minha família e os meus irmãos, a gente sempre foi muito unidos, sabe? Era uma brincadeira. Era uma brincadeira. Então a gente se unia. Hoje em dia eu vejo que isso não acontece. Às vezes tem uma família que tem vários filhos e cada um quer jogar um jogo diferente, cada um quer assistir um programa diferente. A gente sentava para assistir muitos programas. A gente gostava bastante aí, assim, citando alguns exemplos do Chespirito, que é o Chaves, né? Chapolin. A gente sentava ali a família para poder assistir, cara. A gente assistia. Olha que delícia. Entendeu? E não tinha nada melhor. E tinha falando sobre depressão, quando meu pai faleceu, em 2009, se não me engano, eu tive assim uns 30 dias piores da minha vida. Foram os 30 dias piores. Foi ter que acostumar com a falta dele. Entendeu? E eu ouvia a voz dele, eu imaginava pedindo bênção, ele respondendo. Então, assim, foi uma fase extremamente difícil. Quanto à solução a respeito do que a gente está tratando, será que a questão de imposições, você acha que funciona? Você acha que funciona? Antes eu vou só fazer uma observação em relação ao videogame. Tá. Ótimo. Videogame, inclusive para os adultos. Videogame dentro dos casamentos. Sabe o que eu tô percebendo? O videogame virou um amante. Faz sentido. Tem muitas pessoas que muitos homens que... Nesse caso, eu não gosto de generalizar. Mas nesse caso é porque eu realmente nunca recebi nenhum caso que a mulher fosse dependente do videogame. De pornografia eu recebo dos dois lados. Mas videogame realmente eu nunca recebi. Eu acho que é mais característico mesmo, né? Eu acho que os homens que gostam mais. De novo a história da vida real. Relacionamento é o quê? Um desafio. Relacionamento é o quê? Exercício das diferenças. Então, eu preciso amar, eu preciso ceder, eu preciso compreender o outro. Isso dá trabalho. Quando eu me alieno no videogame, eu não preciso fazer nada disso. E isso vai se naturalizando.
Inclusive, isso pode causar crises financeiras, porque a máquina, né, vai potencializar a máquina, agora eu preciso melhorar essa máquina. Fazer um upgrade, isso. Exatamente, fazer upgrade. E aí, o que vai acontecendo? O tempo de qualidade dentro do relacionamento vai acabando. Então, eu quero dar, só rapidamente falando sobre isso, que é um assunto também muito vasto, mas eu quero dar esse recado para quem está fazendo isso, sabe? Não faça isso com você. Não faça isso com seus filhos que vão seguir o seu caminho. Não faça isso com a pessoa que você ama. Por quê? Porque muitas vezes também a pessoa acha que ela nunca vai perder quem está ali do lado. Né? Às vezes a pessoa pensa, porque eu estou em casa. Né? Eu estou em casa. Às vezes a pessoa está em casa e está na pornografia e o cônjuge está ali sozinho. Mas está em casa e acha que justifica. Entende? Não justifica. Relacionamento é um bem precioso. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se é justo você trocar uma pessoa que te ama, que quer estar do seu lado, por uma máquina. Isso vale para o videogame e para todas as outras coisas que a gente já falou até aqui. Todas também as eletrônicas, as físicas também, porque tem pessoas que são viciadas em veículos, né? Exatamente. Então, e se você não der conta, como qualquer dependência química, pode ser qualquer outro tipo de droga, pode ser o alcoolismo, pode ser qualquer tipo de droga. Se você não dá conta, peça ajuda. Mas não deixa a sua vida se perder. Não joga fora os presentes que a vida te dá para se relacionar com uma máquina, né? Com certeza. Eu tenho uma visão, né? Porque eu gosto muito de trabalhar, sabe? Eu gosto muito de trabalhar. Só que eu sei dividir todo o meu tempo. Às vezes a gente tem alguns problemas em casa, até mesmo de comunicação, porque muitas vezes não está no celular, aí você, sabe, aquele famoso ouvir, mas não escutar. Que a gente tem muito isso. Tá? Às vezes você está no celular, eu falo com você, você ouve, mas você não escuta o que eu falei. Isso. Porque ouvir é diferente de escutar. Quando a Márcia fala sobre relacionamento, eu me vejo numa situação onde uma vez uma certa pessoa chegou para mim e falou assim, eu estou decepcionado com você. Você não é quem eu pensei que você era. E eu disse para ela assim, olha, posso falar uma coisa para você de coração? O problema é seu, você sabe por quê? Porque você desenhou uma pessoa que você imaginou que eu era. Eu sempre demonstrei que eu era para você. Você só via o que você queria enxergar. As pessoas têm que parar de criar estereotipos das outras pessoas. Porque início de relacionamento, Márcia, eu vejo muito que as pessoas desenham o outro como elas queriam que eles fossem. Aí ao longo do tempo ela vai enxergando que não é aquilo. Eu pelo menos é uma visão minha com relação às pessoas. Assim, é lógico que quem explica isso é a psicologia. Mas quando a pessoa disse que estava decepcionada comigo, eu fui perguntando por quê. Aí a pessoa, você não me dá atenção. Aí eu falei assim, não, peraí, alto lá. Atenção eu te dou, sim. É a mesma coisa que eu falo, ouvir e não escutar. Quando você está falando com uma pessoa e a pessoa está ligada em outra coisa, ela nunca vai ouvir o que você está falando, ela nunca vai escutar de fato o que você está falando. Aí você pergunta para ela, o que eu disse então? E aí é nesse momento que eu vejo que a pessoa não estava na mesma sintonia. Então ela se decepcionou com alguém que ela criou e não com quem eu era. Por isso que eu vejo nessa situação toda, tem gente que cria as dependências por si só. A gente infelizmente faz parte desse processo de criar a dependência no outro. Por quê? Porque assim, eu sou carinhoso. Mas a gente tem um momento de ser carinhoso. E muitas vezes o homem ele é um pouco mais ríspido do que a mulher. Eu, por exemplo, eu não gosto de falar três vezes a mesma coisa. Eu acho que a pessoa está abusando de mim. Assim, é um sentimento que eu tenho. Porque assim, se eu falo, olha, assim, e a pessoa me pergunta como? Assim. Aí na terceira vez eu já não consigo mais falar, calma. Eu falo, de novo, você está me perguntando a mesma coisa e eu já disse. Então assim, essa foi uma das coisas que eu... Hoje assim, eu sinto uma mágoa de mim mesmo por ter dito, o problema é seu. Né? Porque assim, eu achei... não, acredito que foi um erro da pessoa de criar uma expectativa que ela desenhou eu do jeito que ela queria. Mas eu sempre estava lá, a mesma pessoa, não era outra pessoa. Eu era essa pessoa e ela não me escutava, ela me ouvia, mas não me escutava. Entendeu? Então assim, aí a gente, de um certo tempo, eu queria voltar como era antes.
É um amigo meu que a gente rompeu a amizade lá em 2000 e... Estamos em 2024, 2017, rompemos a amizade por conta disso. Porque falou que se decepcionou comigo porque não achava... Porque assim, a gente, como ser humano, a gente tem que procurar ser o melhor em Deus possível. Porque a gente nunca vai agradar ninguém. Assim, todo mundo, né? Nem Deus agradou a todos. Agora, dentro do assunto que a gente está falando, que é a dependência. A dependência e a questão também da saúde mental, eu acho importante frisar que, como você falou, não tem só a tecnologia que tem trazido isso. Muitas pessoas são viciadas em baralho, são viciadas em outros tipos de entretenimento que afastam as pessoas. Mas o celular, a televisão, é o que faz o quê? Aproxima quem está longe e distancia quem está perto. O maior fator. Na live passada eu falei pro Wesley, esse aqui é uma arma de destruição em massa. É verdade. Eu falei isso para ele, não foi? Isso. Por quê? Porque eu acredito que isso aqui tem sido uma das maiores causas de separação. Não só de relacionamentos de casais, amigos se separam, porque cria uma realidade aqui. E aí chega lá na frente e se decepciona. Você, pelo telefone, Márcia, você consegue ver que muitas vezes algumas pessoas são muito carinhosas pelo telefone, mas pessoalmente elas são duras, são ríspidas, são um pouco diferentes daquilo que está aqui dentro. Mas isso não é porque a pessoa é assim. É porque a gente está diante de uma máquina. Almir, é que nem a gente tinha conversado e assim a respeito do computador aí, né, do celular, né, que você tinha dito aí, as pessoas que estão se automutilando por causa de rede social, é o que mais está acontecendo. E muitas delas quantas pessoas morreram, né, com estética, né, estética facial, né, estética para emagrecer, por quê? Para se embelezar por causa de uma foto ou padrão, um espaço na rede social. E dentro dessa situação toda, a gente tinha até falado assim, a gente precisa perguntar para a Márcia que com relação a... Voltando aqui para a rede social, né, que hoje em dia, como você falou, tem pacientes seus que quando você vai olhar, pessoalmente não reconhece, porque para tirar a foto, se produz inteiro. As redes sociais, o que você acha das pessoas hoje, elas quererem mostrar uma realidade diferente da que elas vivem, só que elas têm que se sentir belas, não para elas. Eu acredito que num contexto geral, muita gente que se arruma na rede social, ela não se arruma para ela se arruma para os outros. Ela quer mostrar uma outra pessoa. Porque quando a gente vê pessoalmente, a gente não reconhece. Você já teve essa impressão, Wesley, que quando você vê uma pessoa pessoalmente, você fala, aí a pessoa fala com você, muitas vezes eu nem reconheço. Demais. Inclusive, status, né, de academia, foto de academia é o que mais tem. As pessoas estão toda definida, né? Magérrima, a hora que você vê não é nada daquilo. Então, assim, as pessoas, elas estão, assim, já é um problema mental. A pessoa já está vivendo, não é ela. É uma realidade, né, paralela também. Já é um sintoma. Isso, exatamente. Então, aí já atinge, já está com a mente já destruída, já machucada, né? Em relação ao... Só para não passar sem falar nada, em relação ao que você estava falando antes, sobre a expectativa do outro, em relação a você, ou de um em relação ao outro. Para começar, isso aí seria assunto para um podcast inteiro, né? E mais alguma coisa. E também é algo muito importante de ser cuidado, de ser tratado, né? É uma questão fundamental, uma questão muito importante. Faz parte, como eu disse, dos relacionamentos, né? Então, tem muito disso que você está falando, mas também tem as fases, né? Os relacionamentos têm várias fases, e a gente não vai ser igual, né? E é por isso que praticar o autoconhecimento, que é o conhecer-se, que é o cuidar-se, que é o tratar das feridas anteriores, é tão importante. Eu acho que todo mundo nessa vida deveria ter direito a isso, porque para esse lugar que a gente vai de crescimento e de evolução quando a gente se conhece. E a gente também vai conseguir entregar o melhor para o outro e receber o melhor do outro. Eu gosto muito de lembrar algo bem forte e significativo. Nós temos o poder de ativar
o pior e o melhor no outro. Lamentavelmente, principalmente nas relações íntimas, a gente acaba ativando o pior. Né? Então, assim, faz sentido o que você falou, mas também tem essas outras fases, que aí às vezes a pessoa fica agarrada naquilo que estava lá, no que era, mas a gente muda assim dentro dos relacionamentos, né? Só para dar essa contribuição em relacionamento. Foram 17 anos de amizade, e assim, eu sempre fui uma pessoa transparente, eu nunca gostei de mentira. E na primeira mentira que eu vi na relação de amizade, que é uma relação que para mim era extremamente importante, porque assim, era uma pessoa que eu podia conversar, podia contar, porque assim, sempre me entendia, me ouvia, e eu também entendia e ouvia, mas quando chegou nesse ponto de ter uma mentira, que foi uma mentira que ela causou um problema muito sério na minha vida, essa mentira, entendeu? Então, diante disso, a pessoa se decepcionou comigo. Por quê? Porque eu me afastei. E quando eu me afastei, eu fui me afastando. Eu não me afastei de uma vez, porque eu achava que seria duro demais. Então, eu fui me afastando, até o momento que eu troquei de número. Entendeu? Aí ela me encontrou tempos depois no... Acho que está... não tinha sido... Foi Orkut. Facebook. Aí no Facebook, me encontrou no Facebook, aí mandou mensagem. Aí eu falou que tinha se decepcionado, eu falei, já passou. A amizade foi rompida, acabou. Mas, pode falar. Não, eu ia falar só para você me voltar a pergunta que você fez, porque eu entrei nisso e acabou que eu me perdi. Quando a gente fala sobre as pessoas, é uma realidade paralela e a realidade, né? Aí as pessoas hoje em dia se produzem muito para poder... Eu acredito que na minha visão, que elas se produzem para os outros, não para elas. Porque quando eu vejo uma pessoa que ela demora a mudar uma foto de perfil, eu acho que essa pessoa ela tem uma autoestima bem alta. Eu mesmo, por exemplo, graças a Deus, eu tenho uma autoestima bem alta, porque assim, eu não fico mudando de foto. Boa a sua colocação, então eu me enquadro também. Porque eu acredito que eu tenho uma... porque assim, se eu, como Almir, que me amo, um ser que me ama, eu me amo. A gente fala assim muito do amar ao próximo, eu amo as pessoas, porém eu me amo muito mais. Né? Eu falei que a gente tem que ser o melhor em Deus possível aqui nesse plano, porque a gente não vai agradar as outras pessoas. Mas aí na pergunta que eu quero te falar você acredita que as pessoas elas se produzem para si ou para os outros? Então, eu não gosto muito da generalização, né? Mas quando esse tipo de pergunta cabe assim, olhar o que é mais comum, olhar o que acontece mais, né? Por exemplo, quando você coloca a questão da foto de perfil, não necessariamente é uma pessoa que tem autoestima baixa que troca de foto. Às vezes a pessoa curte foto, às vezes ela curte a própria aparência, né? E gosta de variar, pode acontecer, mas também pode acontecer de uma pessoa que está querendo ser vista, né? Está querendo chamar atenção para alguma coisa. Acontece de tudo, mas não é regra que toda pessoa que troca de foto tenha realmente autoestima baixa, né? Não, acontece, mas não é regra. Uhum. A mesma coisa em relação a isso, né? Em relação à pessoa que posta se ela está se arrumando mais para o outro. Existe uma tendência, sim, a querer chamar a atenção do outro. Mas também não é uma regra. É a história do excesso, né? Se eu vivo mais no mundo virtual, eu vou querer mostrar o máximo de mim no mundo virtual. Aí sim, tem mais a ver com o outro do que comigo, né? Mas se, por exemplo, e eu falo até na veia do profissional, viu? Até quem é influencer mesmo, quem vive disso, tem que também tomar muito cuidado. As pessoas que têm aí milhões de seguidores e o retorno financeiro é isso, já profissionalizou, também tem que tomar cuidado. Porque tem muitas pessoas, inclusive pessoas que eu conheço, que não têm mais vida. Porque tudo tem que postar, porque já é influencer e já é o profissional, né? É como eu volto de novo para a minha área, como se eu vivesse só psicologia o tempo inteiro. Psicologia é incrível, é uma ciência belíssima, mas tem que ter equilíbrio, né? E aí no mundo virtual, de novo, tem que ter também, porque tem gente que, por exemplo, eu vou comer isso aqui, então antes de comer eu vou postar. Eu estou numa festa, antes de curtir a festa eu posso. Então vai se desconectando, vai se desligando. E tem sim
muito a ver com mostrar-se para o outro. É como antes não tinha nada disso, mas as pessoas que eram atores e que também tinham que mostrar ali, né? Porque faz filme, faz novela, canta ou qualquer outra coisa, né? Só que hoje a possibilidade é maior, né? De se mostrar. Então, viver só disso, né? Tem pessoas que antigamente tinha aquele perfil de ser muito magro, porque era miss ou porque era modelo, então não come mais, porque é outro tipo de alienação. Então, voltando, é muito comum, sim. Sendo mais objetiva na resposta, é muito comum, sim. E como a gente está trabalhando aí nessa veia do trazer sugestões, né, para mudar, eu falo, inclusive, com essas pessoas que vivem disso, que trabalham disso, né? Reflita. Reflita se você não está abandonando a sua vida porque você influencia, porque você é influência. E aí tudo que a pessoa faz, ela quer inspirar o outro, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que inspira o outro. Isso é intencional. Eu gosto de fazer isso porque eu amo gente. Eu falo que meu primeiro amor é a psicologia e disso... Isso nasceu o amor pela psicologia porque antes eu já amava o ser humano. E a psicologia me dá recurso para influenciar, para mudar vidas, né? Para mudar histórias, influencia uma sociedade, quando eu faço uma palestra, tudo isso. Mas eu não posso focar só nisso, né? Tanto que assim, eu sou até bem relapsa com o meu Instagram. Às vezes quando eu tenho que alguém me ajuda, eu faço ali vídeos, eu mostro algumas coisas, mas depois eu fico um tempão. E para mim tá bom assim. Porque é saudável. Tá. Porque eu não deixo de viver a minha realidade só para influenciar o outro virtualmente. Porque eu tenho pessoas perto aqui, ó, que eu também quero cuidar, influenciar. E eu quero só pedir um pouquinho para a senhora, quando a senhora fala, pode aproximar um pouquinho mais o microfone, tá? O pessoal quer mais ouvir sua voz. Tá pedindo. Porque você pode desculpa, direcionar gente. Um pouquinho mais, tá? Olha. Ficou melhor assim? Não, é só aproximar o microfone mais próximo para eles poderem ouvir melhor a sua voz. Tá bom. Tá bom? Aí, olha só. Qual que é o maior desafio que você, como psicóloga, encontra para detectar precocemente pessoas com os problemas, com esses problemas que a gente citou aqui? A dependência de qualquer coisa. Não só da dependência do celular, do videogame, de jogos virtuais, jogos futebol, baralho. Quais são os principais desafios que você encontra? Primeiramente eu diria que detectar, perceber isso não é um desafio, porque é muito fácil. Pelo comportamento, pelos sintomas, né? Nós chamamos na psicologia de sintomas. Quando uma pessoa tem algum comportamento, alguma atitude, algum hábito que não é saudável, rapidamente vai apresentar algum sintoma. E depois eu quero até falar um pouquinho sobre isso em relação ao sintoma, mas para não sair de novo, eu não sair de novo da sua pergunta. O desafio maior está em trazer essa pessoa para um ambiente saudável interno e externo, para que isso não progrida. Esse é o grande desafio. Mas eu diria que é o desafio de qualquer problema que a pessoa traga, né? Então, primeira coisa, é algo fundamental que eu gosto de falar também. Hoje, independente da alienação do mundo virtual, não é hoje, é desde sempre. O que mais adoece o ser humano é o distanciamento de si mesmo. E aí o mundo virtual ajuda muito nisso. Mas como você falou, tem outras coisas que levam a pessoa para longe dela. Tem o relacionar comigo, é um desafio muito grande, então eu prefiro só olhar para o que é do outro, olhar para o problema do outro, olhar para a situação do outro, ou olhar a vida do outro que parece que é melhor. Então, assim, cada dia tem mais contribuição para esse distanciamento. Então, se eu me distancio de mim, não tem outro lugar para ir. Eu adoeço. Então, se eu tenho que falar em desafio, o maior desafio da minha área é fazer essa construção com a pessoa, para que ela se encontre, para que ela se conecte com ela mesma, para que ela entenda que ela precisa ter nela para dar. Eu trabalho muito, e aí mais voltado para a palestra, eu trabalho muito com o transbordar. Você já é cheio
Precisa só transbordar. Mas para eu me encher, eu preciso me ter. Eu preciso me pertencer. Isso não tem a ver com egoísmo. Isso tem a ver com me capacitar para ser o melhor para você, para ser o melhor para você. Mas para eu ser o melhor para você, eu preciso ser melhor para mim mesma. Então, falando de desafio, é aí que está o grande desafio. É levar a pessoa para esse lugar de entender que ela precisa, antes de qualquer coisa, se amar como ela está. Porque aí ela vai mudar o que ela quiser. Mas primeiro ela precisa se amar, se acolher, se conhecer, se reconhecer, para descobrir e construir novos caminhos. E aí o céu é o limite. Eu sempre falo, da minha parte, eu vou fazer. Se depender de mim, você vai voar como águia. Só que eu não faço sozinha. É um trabalho conjunto. Eu trabalho junto com você. É um trabalho aqui de nós, né? Seguro na sua mão e estou caminhando com você pela sua história. Esse é o maior desafio. É trazer a pessoa para esse entendimento e ela ter ânimo para isso. Porque alienar é a zona de conformismo, né? Mas só mata. O que eu tinha falado que eu queria voltar foi uma coisa bem importante que eu falei, eu não vou sair disso, senão vou me perder de novo na sua pergunta. Agora lembrado, porque é porque a gente presta tanta atenção no que você fala, eu absorvo, estou tentando aqui absorver o máximo do conhecimento, porque conhecimento quanto mais se dá, mais se tem, né? Ah, é maravilhoso, então, eu adoro falar de transbordar. Porque eu até ia te perguntar assim, já houve alguma vez que você pegou alguém assintomático? Há uma possibilidade mínima ou remota de você pegar alguém que não tem um sintoma e tenha algum problema mental, assim, de saúde mental? Não aconteceu. Porém, é ali na relação terapêutica que você vai entendendo como é, o que exatamente é, como é que a pessoa funciona, né? Porque quando a gente fala de sintoma, eu não estou falando do adoecimento já. É doente? Não. Eu estou falando dos sinais, né? Por exemplo, eu gosto de fazer uma analogia com uma doença física, por exemplo, uma simples gripe. Ou ninguém dorme são e acorda gripado, gente. Imunidade baixou, garganta irritou, uma corizazinha, uma pequena indisposição, que se eu cuidar, pode ser que eu nem gripe. Isso. Boa alimentação, qualidade de sono, uma vitamina C, muita água, tal e tal, pode ser que eu nem gripe. Na saúde mental é a mesma coisa. Então, quando eu falo dos sintomas, são esses sinais que podem surgir e até uma doença grave pode ser evitada, se cuidar bem. Entende? Então, sendo mais objetiva no que você perguntou, vai ter uma construção ali na relação terapêutica e aí eu vou tendo entendimento. Tanto que eu não dou diagnóstico, a pessoa chegou aqui que eu tenho. Calma, vamos caminhar. Na verdade, eu evito dar diagnóstico. Eu vou conversar com a pessoa sobre o sintoma e vou ajudando as luzes a serem acesas dentro. Tanto que eu não trabalho com luz no fim do túnel. O fim do túnel é onde? Pode ser tão longe que eu nunca chegue. Eu trabalho com a luz acendendo aqui, dentro de você, através de reflexões, de acolhimento e por aí vai. Wesley, você tem alguma pergunta para fazer para a doutora? Eu tenho aqui. Eu estou prestando bastante atenção aqui porque eu me imponho como vítima. Na verdade, assim, ó, eu me assumi que eu sou vítima, né? Eu sou vítima de ansiedade forte, né? Tive depressão também. Ainda me deprimo bastante. Tem dias que eu acordo assim meio bastante desanimado. Sabe, assim, as coisas parece que nada vai dar certo na vida, né? As coisas parece que a vida não tem mais sentido. Aí, assim, ó, uma forma, eu aprendi a lidar com isso aí. A forma que eu aprendi a lidar foi o seguinte, eu tomo um banho, eu me pintei, eu visto uma roupa boa, pra mim poder tentar ganhar o dia, porque nada mais faz sentido, né, assim, pra mim. Aí, assim, ó, ela falando, aí eu tô aprendendo muito, eu tô refletindo, né, sobre isso aí, Fantástico você trazer isso, porque a gente vai aproveitar o que você trouxe, é o transbordar de novo, né? Para ajudar pessoas que estão numa situação parecida com a sua. Entende? Mas antes de te trazer isso, eu quero te fazer uma pergunta. Depressão, para você, tem cura? Você acredita que tenha cura?
Tem porque eu sofri uma depressão uma vez, né? A minha mãe foi a pessoa que mais ficou do meu lado, que viu um tanto que eu sofri e eu curei da depressão. Mas infelizmente, depois de alguns anos, voltou. Eu não sei por que voltou de novo. Porque talvez você não tenha curado. Aí teve gatilhos que foi lá e... né? Exatamente. Porque existe uma alteração no cérebro. Uma alteração química no cérebro com a doença, seja ela depressão ou qualquer outra doença que afeta o emocional, psicoemocional, né? Então, isso precisa ser visto de perto, isso precisa ser tratado. E aí eu vou te dizer, é como uma pessoa que quebra uma perna. Fratura exposta. Não vai ao médico. Qual é o risco dessa pessoa se realmente não ficar com a perna aleijada? 100%, né? 100%. É a mesma coisa acontece com a nossa mente e com as nossas emoções. Se não tratar, não vai adoecer cada vez mais. Tudo que você está falando ajuda, né? Porque tem depressões graves que a pessoa nem gosta de tomar banho. Eu já passei por isso. Em algum momento a gente pode falar sobre isso, que eu acho que vai ser uma super contribuição. Então, às vezes, a pessoa não consegue dormir, não consegue tomar banho, não consegue comer, né? Pode acontecer. Mas quando a pessoa consegue fazer esse pequeno movimento, ela vai ajudar. Mas não é o tratamento. Precisa tratar. No meu caso, por exemplo, que eu tive depressão em último grau, até quase morte. Eu adoro dizer isso, que o que me salvou foi a necessidade de sobreviver. Eu não tinha quem me sustentasse. Se eu não trabalhasse, eu ia morar debaixo da ponte. Você entende que loucura boa essa? Porque realmente, talvez se eu tivesse uma zona de conformismo, que era uma casa para morar, eu teria morrido. Porque a minha depressão foi grave. E hoje, quando eu conto isso para as pessoas não acreditam. Porque qual é a minha referência? Todo mundo me conhece porque é alegria. Primeira coisa que falou da Márcia, alegria. Amor e alegria, a minha bandeira. E eu adoro viver isso de verdade. Se deixar, eu abraço o cachorro na rua. De tanto que eu curto exercitar, transbordar esse amor. Mas eu fui tratada. Entende? E hoje eu não tenho nem sinal. Já passei por várias crises, várias dificuldades, várias situações em todas as áreas. Mas a depressão nunca mais voltou. Porque ela foi tratada, eu fui efetivamente curada. Então, se levantar, tomar um banho, ajuda demais. Cuidar do outro ajuda demais. Inclusive, é uma das indicações. Quem tem depressão, no processo de cura, de tratamento, fazer algo social, fazer algo pelo outro. Mas é preciso tratar. Doutora, porque assim, ó, é uma baixa estima, né, que a gente fala que tá lá embaixo mesmo, né? Então, assim, você se sente assim, nossa, eu tô acabado. Você olha no espelho, você fala assim, meu Deus, eu tô destruído. Inclusive, eu sempre fui contra a pessoa pintar um cabelo, pintar uma barba. Quer dizer, você viu, a minha tá aqui, a minha é um código de barba. Exatamente. Né? Se passar uma coisa que eu ia falar, vale a então, só, eu olhava no espelho, eu falava assim, nossa, eu tô me acabando. Eu já tô com tantos anos, quantos anos que eu vou viver? E eu, assim, ó, uma coisa que mais perturbou a minha cabeça foi contagem regressiva. Eu fazia contagem, números. Então eu falei assim, gente, será que vai... ansiedade, né? Isso, eu falei assim, será que vai dar tempo, né, de eu fazer o que eu tenho pra fazer, essas coisas. Aí eu aprendi a pintar a barba, pintar o cabelo. Melhorou. Aí você começou a se sentir melhor. Isso, né? Esses dias eu até conversando lá com o Ricardo Teles, né, amigo da gente lá na Câmara, e nós tocou esse assunto, né. Aí eu falei assim, Ricardo, você já percebeu que até a gente já fica mais animado, vontade de viver? Ele falou assim, realmente, é isso mesmo. Então, assim, aí ele teve algo parecido, né, eu falando por ele aqui, né. Mas ajudou bastante. Igual eu falo, a hora que eu vejo assim que tá um caco, que tá acabado, eu me arrumo, eu olho e falo assim, gente, eu tô bem, tô ótimo. Ajuda. Por que ajuda? Porque faz parte do autocuidado. O que eu falei agora há pouco? O que mais adoece o ser humano é a distância de si mesmo, é a desconexão de si mesmo. Então, quando você tem essa atitude de autocuidado, você está se conectando com você. Mas tem algo interno que precisa ser tratado. A autoestima passa pela autoimagem externa e a percepção de quem você é dentro. Tanto que tem pessoas que só cuidam da autoimagem externa.
Tem gente que você olha por fora, perfeito, mas vai olhar dentro. Entende? Tá destruído. Então, ajuda, mas não resolve. Entende o que eu estou te dizendo? Entendo. Você cuidar da sua aparência, claro que ajuda, mas não é isso que vai resolver. Você precisa cuidar da sua alma, você precisa cuidar da sua mente, precisa ver o que está acontecendo, precisa ver o que te trouxe para esse lugar. E o que te trouxe para esse lugar precisa ser tratado. Nós chamamos de ressignificação. O que me machucou, vai nascer algo novo disso. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, você precisa de ajuda. É como você olhar para uma cicatriz. Eu sei onde eu machuquei, mas não dói mais. Então, a depressão é uma hemorragia emocional. Sabe por que eu toquei também esse assunto? Porque, assim, eu converso com várias pessoas que passam por coisas assim. O Luciano também, né? As pessoas procuram ir até as madrugadas. O Luciano vira à noite conversando com pessoas assim. Né? Por isso que eu toquei, porque eu sei que eu tenho que buscar ajuda, tudo, né? Inclusive, já busquei por lá de Brasília, já conversei com algumas pessoas, né? Eu tomo remédio, né? Pra ajudar. E eu acho que seria importante a gente poder passar mais, né, isso aí para as pessoas. Por isso que eu toquei, né, porque, como eu disse, né, eu conversei com várias pessoas assim que têm o mesmo problema que eu tenho, né. Eu não posso aconselhar para todo mundo, gente, vai lá, toma um banho, faz isso, né, se melhora, olha no espelho, pinta uma barba, um cabelo, que você vai ficar novo de novo e vai triplicar esses anos de vida que tem pela frente, né. Agora, a senhora já esclarecendo, né, muita coisa, e eu sei que eu tenho que aprofundar mais, buscar mais essas ajudas, né? Não só eu, muitas pessoas, né? Que Sim. Eu falei que eu converso, a gente tem um grupo de pessoas que conversa sobre isso aí. Então, por isso que eu toquei esse assunto. Não foi nem aproveitando a situação para mim poder buscar, né? Aqui é um bate-papo interativo. A gente precisa se interar entre nós aqui também para que a gente possa absorver o máximo de conhecimento, para que a gente possa transmitir no amanhã. O texto que ela relata sobre o vídeo é um texto extremamente importante para quem está assistindo aí. Gente, depois eu vou pedir para o Wesley colocar no comentário fixado o texto dela para que as pessoas tenham acesso. A gente pode, de alguma forma, fazer com que o vídeo chegue às pessoas para que elas possam ter essa imagem toda. Porque foi aí, com essa história do Wesley, a gente chegou até a doutora Márcia. Né? A importância desse momento de trazer essa informação a respeito de saúde mental. Porque quando você fala que você tem autoestima baixa, eu até te falei aqui brincando, mas é uma coisa séria, porque eu tenho uma filosofia de vida. Quem gosta de Francisco Otaviano, poeta, né? Ele escreveu assim, mais ou menos assim, né? Não sei se eu vou lembrar corretamente as palavras, mas diz o seguinte: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido refúgio adormeceu, quem passou pela vida e não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, só passou pela vida, não viveu. Então, chega a me arrepio, gente. Por quê? Porque isso me traz uma filosofia de vida. Por quê? Porque a vida, a gente tem, na live passada eu falei, 75% da nossa vida é fracasso, 25% é sucesso. Se a gente não persistir, a gente nunca vai chegar nem aos 25% de sucesso. Isso num contexto geral. E a importância da doutora Márcia estar aqui é justamente falar isso. Porque a gente está falando aqui de um contexto familiar, contexto de amizade, mas a gente tem que também contextualizar trabalho, a relação interpessoal no trabalho. As nossas pessoas, os nossos seres humanos, precisam urgentemente de pessoas como a doutora Márcia para poder ter relações interpessoais melhores. Isso não sou eu, só eu. Eu preciso, vendo o que ela está falando, ouvindo o que ela está falando aqui, eu também preciso da ajuda dela. Não, assim, isso é importantíssimo. Eu li um pouco sobre os assuntos que a gente pesquisa, né? Hoje em dia, a gente, depois que inventou o Google, a tecnologia, tudo que você sente, você explica pro Google e tenta buscar uma forma, embora vem muitas coisas medonha, que assusta a gente. O Google te mata, né? Às vezes. Então assim, ó, eu não sei, eu vi lá mais ou menos que existe um grau, né, pra isso aí, um grau de depressão, um grau de ansiedade e tudo. Mas eu vou falar uma coisa, eu nunca pensei em desistir da vida, não. Eu penso assim, ó, que o meu tempo tá acabando, né, e eu preciso fazer mais, né, assim, não vai dar tempo de eu fazer o que eu tenho pra fazer. E o pessoal tem uma frase que fala assim, gente, você tem que viver o hoje como se fosse o seu último dia. Eu falo assim, gente, eu vivo todo dia eu tô morrendo.
Eu falo assim, eu não vou passar de hoje, eu infarto todo dia. Ué, Wesley, porque um dia a mais é um dia a menos, né? Isso, aí sabe o que eu fazia? Quantas vezes, doutor Rogério aqui, os médicos de Brasília, eu dirigindo, pergunta Luciano, a gente ia pros lugares, mas perdia evento, perdia as coisas, porque eu parava que era o último dia, eu tava morrendo, infartando. O médico, não, você não tá infartando, não. É a Aí, ansiedade. coisa da cabeça. É muita Olha coisa só. Eu criei isso, né? Eu quero colocar 3 coisas para contribuir com quem está nos assistindo. A primeira coisa eu quero enfatizar a questão da analogia que eu fiz com a perna quebrada, com fratura exposta. Uma pessoa que tem os sintomas da depressão estão com a alma quebrada, fratura exposta, estão sangrando emocionalmente e psiquicamente. Entende? Então precisa pensar sobre isso. Se eu não for lá tratar a minha perna, eu vou ficar aleijada. Então eu preciso cuidar disso. A mesma coisa no psicológico e emocional. Até porque existe comprovação de que todas as doenças são psicossomáticas. Não significa que nós inventamos doença. Significa que nós começamos a adoecer na mente e nas emoções. E o corpo grita e dá esse sinal. Mas só que como eu não enxergo, eu só sinto. E lembra, se eu estou distante de mim mesma, o que eu sinto ou o que eu penso serve para nada. Só serve o que eu vejo. Então, se eu quebrar a perna, eu vou ao hospital. Mas se eu quebrar a minha alma, eu não vou? Então, e aí, colando no que você disse, fazendo um link, né, com o que você disse sobre o bate-papo, sobre trazer algumas coisas que são nossas, além de ter aprendizado para todos nós, tem a contribuição. Esse é o diferencial do podcast, né? Traz a vida real para cá. Então as pessoas estão vendo pessoas reais, pessoas que passaram ou que passam por situações. E aí tem alguém ouvindo e que talvez está precisando ouvir exatamente isso que está sendo dito, né? E aí eu quero te dizer, né? Te presentear com um atendimento meu. Vamos bater um papo no consultório, porque eu quero contribuir com isso que você está precisando de ajuda, entende? Eu quero acender uma luz dentro de você, para que essa história mude. Eu não aceito que você continue vivendo assim. E eu espero que você também, a partir de hoje, não aceite. Combinado? Então vamos... Doutor, eu não usei o podcast, só fica parecendo que eu usei o podcast. Não. Eu acabei de dizer, nós estamos aproveitando uma história real, porque eu tenho certeza que isso vai chegar em alguém que precisa ouvir o que nós estamos falando aqui. Isso. Vamos combinar aqui com testemunha? E olha só, várias testemunhas? Várias testemunhas. Então, você vai me procurar para a gente agendar. Por que me procurar? Porque tudo começa quando eu tomo uma decisão de ir atrás. Doutora, dentro de tudo que a gente está falando, a senhora até comentou um pouquinho, mas eu quero fazer uma pergunta. A senhora faz acompanhamento terapêutico? Ai, adorei essa pergunta, adorei, gente. Hoje eu comentei com alguém, não me lembro com quem foi, que deveria ser, lembrei com quem eu comentei, deveria ser a norma, lei, obrigatoriedade para o terapeuta, o psicólogo ter acompanhamento, gente. Claro que eu faço. É claro, isso é essencial. Por que tem tanta gente estragando vidas, machucando mais do que tratando profissionais, principalmente da minha área, gente? Porque também não se trata. Porque como é que eu vou dar o que eu não tenho? Como que eu vou cuidar de vidas, ser agente de mudança, de cura, se eu não me cuido, se eu não me trato, né? Então, assim, eu respondo a sua pergunta e vou além. E para os profissionais da área de saúde mental, eu também quero dar esse recado. Não faça isso. Se respeite e respeite os seus pacientes. Cuide de você. Não tem como você dar o que você não tem. Não tem como você cuidar da saúde mental, emocional, das pessoas que não se cuidam. Das pessoas se você não se cuida. Vamos lá. Tem um dentista com os dentes todos estragados? Você vai tratar com ele? Não. Só que, olha só que injustiça. Eu posso ver um dentista com dente estragado, mas eu não posso ver um psicólogo com a alma quebrada. Então, seja honesto, seja honesta.
Cuide de você, porque senão você não vai ter condições de cuidar do outro, além de ter que estudar muito, investir muito nisso, ler muito, que lamentavelmente também é raro. Então, de novo, até lembrei de um vídeo que eu tenho sobre isso, que eu nunca publiquei, preciso publicar falando sobre isso com os psicólogos. Então, agora eu estou dando esse recado para os psicólogos. A nossa profissão é linda. Eu costumo dizer o que eu acredito. O meu lugar na Terra é um lugar privilegiado, é um lugar de honra. Mas para que isso aconteça, eu preciso cuidar de mim, eu preciso ser sincera, eu preciso ser honesta. Eu sei que eu vou pegar pesado no que eu vou dizer agora, mas para mim é desonesto. Um profissional da área da saúde mental que não se cuida. Desculpa, mas é o que eu realmente acredito. Não, e a senhora tá certa. Eu acho que a gente não dá o que a gente não tem. A frase que se encaixa perfeitamente nisso. Se a gente, como é que eu posso dar aquilo que eu não tenho? Né? Até no trabalho, no dia a dia, no meu trabalho, se eu não tenho, não tem como eu dar. Exatamente. Entendeu? Até entrando nesse assunto de trabalho, sei que a gente está quase no nosso horário, né? Mas eu acho importantíssima essa pergunta, porque eu queria falar sobre o burnout. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o burnout, porque isso tem ocorrido muito nos últimos tempos, e eu queria que a senhora falasse a respeito do burnout. Uau, é outro tema, daria um podcast inteirinho, mais alguma coisa, gente. Entra também na história do vício que eu falo, sabia? Todo excesso faz mal. Pode ser até de amor, que é algo tão sublime, tão lindo. O excesso. Não gosto muito das frases prontas, mas essa faz muito sentido. Todo excesso esconde uma falta. Então, quando chega nesse extremo de adoecimento, pode investigar. Por que é que a pessoa está investindo tanto só numa área da vida dela? E uma coisa que a gente trabalha no processo terapêutico é o equilíbrio das áreas. E quando chega a acontecer isso, é porque a pessoa provavelmente se alienou. Nós estávamos falando de alienação no mundo virtual. Isso. Mas tem alienação na parte afetiva, amorosa, uma pessoa que se aliena tornando-se dependente de quem ela se relaciona, é uma relação tóxica, o que é tóxico é o que? Vicia, a pessoa tem dificuldade de sair. O burnout tem muito disso também, esse exagero. Porque tem casos que eu consigo lembrar de vários agora, que a pessoa não investiu em outras áreas da vida dela. E aí, ela chega no profissional, uau, é top. Eu já vivi uma fase da minha vida assim há muitos anos atrás, que eu sabia que no meu trabalho eu era sucesso. Não dava errado, gente. E aí, o que eu fiz? Abandonei as outras áreas e investi nessa, porque dava certo. Aí, o que acontece? Excesso. Eu viajava de férias, eu levava o celular do trabalho. Que isso? Que isso? E aí adoece. Agora, o que acontece se essa pessoa passou, às vezes, uma vida inteira, ou anos da vida dela investindo só nessa área? Se tirar isso dela, o que vai sobrar? Você entende? Não vai sobrar nada. Então, é por isso que precisa encontrar esse lugar de equilíbrio. E aí, vamos trazer uma sugestão para essas pessoas. Preste atenção. Nós temos várias áreas. Eu tenho uma ferramenta que traz 11 áreas da vida que são essenciais. Em algum momento a gente também pode focar nisso, para ajudar as pessoas com isso, né? Eu gosto de usar essa ferramenta, inclusive, em palestras, que ajuda muitas pessoas, de uma vez, a entenderem que essas áreas todas precisam ser alimentadas, para que eu me sinta em equilíbrio na vida. Então, para você, né? Eu quero falar para a pessoa que está... eu tô cansado, eu tô exausta, eu não dou conta mais, eu não aguento mais. Pessoas que estão vivendo isso, para, reflete, por que eu tô fazendo isso? E de novo, se já é um vício, eu não dou conta de fazer diferente, presta atenção, sua vida pode ser muito melhor do que isso, pede ajuda. Vamos trabalhar isso de alguma maneira. Vamos encontrar esse lugar de equilíbrio. Porque só o trabalho não é a única área importante da sua vida. E outra coisa, se tem a ver com dinheiro também, a minha pergunta para você é, será que você precisa disso mesmo? Para que lugar que você está indo? Qual é o seu objetivo? Para que lugar que esse recurso financeiro está te levando?
E se você morre amanhã? Voltando para a história da pandemia, que era uma das reflexões que as pessoas deveriam fazer. Que essa é a mais importante, né? O Entende? tema da noite da saúde mental é justamente voltar para o reinventar, mas é importantíssimo o que a senhora está falando agora. Voltar lá na pandemia e ver a ressignificação da sua vida, né? E o aprendizado, né? O aprendizado. Então, se você... Aí vamos falar de alguns sintomas, né? Se você não está dormindo bem, se você pensa em trabalho quase que o tempo inteiro, se você atrai trabalho o tempo inteiro e tudo que você faz, ou a maioria das vezes, dá certo, pense sobre isso. Aí eu te pergunto, como é que está a sua família? Como é que estão seus amigos? Como é que está você? Como é que você tem se alimentado? Quando você viaja, você se diverte? Ou você viaja pensando só no trabalho? Ah, e é muito característico de quem tem esses sintomas aí. É muito característico. Ah, ninguém faz como eu. Eu tenho que estar lá. E aí tem isso. Ninguém serve para trabalhar para essa pessoa. Ninguém serve para fazer o que ela faz. Então, pense sobre isso. A vida é muito mais do que isso. Trabalhar é ótimo. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Mas eu só sou boa no que eu faço. E eu só me sinto feliz no que eu faço, porque eu faço o que eu amo, o que eu sou apaixonada, porque eu tenho momentos de descanso, porque eu tenho momentos de lazer, porque eu tenho momentos que eu me conecto com as pessoas que eu amo. Entende? Então, você, né? Eu estou falando com as pessoas que passam por esse tipo de situação. Dá uma olhada para isso. Aí você gerencia um tempo de qualidade. Exatamente. Tempo de qualidade nas outras áreas. Nas outras áreas. Se você não está dando conta, isso é grave. Isso pode te adoecer gravemente. Não só mentalmente e emocionalmente. Porque quando você já está fazendo isso, você já está doente. Mentalmente e emocionalmente você já está doente. Mas isso pode vir para o seu corpo. De uma hora para outra você cai e pum, acabou. E aí? E aí? O que você está deixando? Inclusive, o que você está ensinando? Porque, lamentavelmente, isso acaba indo de geração para geração. Geralmente, os filhos vão ter esse tipo de comportamento. Ou, às vezes, o avesso disso, né? Às vezes, a pessoa vê o pai ou a mãe daquele jeito. Nossa, eu nunca quero isso para minha vida. A pessoa pode até se tornar uma pessoa que não tem sucesso profissional. Para não repetir o que os pais estão fazendo, né? Então, o recado é esse, né? Não se deixe ser dominado por absolutamente nada. Nem pelo seu trabalho, ainda que você ame o que você faz. Aí, né, Wesley, esses dias eu ouvi um comentário a respeito de mim, né? E as pessoas, elas às vezes comentam assim e pensam que ninguém vai falar, né? Falam assim, eu conheço o Almir, mas ele não tem foco. Só que assim, as pessoas elas têm que entender uma coisa, principalmente sobre a minha pessoa. Eu aprendi a trabalhar muito novo, né? A gente sempre ajudou, né? A família, a gente sempre trabalhou, todos os irmãos, sempre se ajudando, sempre contribuindo um com o outro, com meu pai, com a minha mãe, nas tarefas de casa, em todos os ambientes. Aí, assim, eu falei pro Wesley na live passada que eu gosto muito de tecnologia, mas é de consertar as coisas estragadas. Eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas e eu gosto de consertar as coisas. Tanto que o primeiro rádio que eu consertei, contei a história, eu tinha de 7 para 8 anos de idade quando eu consertei um rádio. Uau, que lindo. E assim, eu não tinha conhecimento do que eu estava fazendo, mas foi pelo home e aprendi e comecei a gostar. Trabalhei muito tempo com tecnologia. Só que eu domino outras áreas. Eu domino várias áreas. Uma vez até chegou um rapaz e falou assim para mim, Almir, porque hoje eu sou servidor público, né? Trabalho no serviço público. E as pessoas, por que você não larga a prefeitura e vai trabalhar para você? Porque se você trabalhar, você vai ganhar muito mais. Aí é onde está. A gente às vezes tem a questão do medo, da gente largar uma estabilidade que, por mais que não seja a estabilidade, mas é o que me mantém até hoje, né? Hoje eu faço 10 anos de serviço público e eu sempre procuro fazer o meu melhor naquilo que me propõe. Então, assim, por que as pessoas dizem que eu sou desfocado? Eu não sou desfocado. Eu tenho foco naquilo que me é proposto. Márcia, se você falar para mim, Almir, eu quero que você faça isso. E você me dá as coordenadas do jeito que você quer que você, para mim fazer. Aí eu vou estudar o seu jeito e vou falar assim, será que do meu jeito é mais fácil? Será que do meu jeito é melhor? Aí eu vou e apresento outra proposta para você. Desse jeito aqui, eu posso fazer?
às vezes, na sua visão, você fala assim, ó, do jeito que você vai fazer vai ser mais rápido, vai ser mais ágil. Então, recentemente mesmo eu fiz um processo de leilão. Eu tinha um prazo de 90 dias, eu fiz em 45 dias. Aí as pessoas falam, mas rápido. Não, gente, é porque assim, eu gosto de dar celeridade, mas eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Então, assim, graças a Deus, saiu super bem. A gente conseguiu alcançar os objetivos. E eu gosto de fazer o que me é proposto, à medida que me é proposto, mas eu apresento uma proposta diferente também. Mas foco, quando você fala de foco. Então, assim, na sua visão, você acha que uma pessoa que se projeta, se joga de cabeça para fazer aquilo que é proposto, ela é uma pessoa sem foco? Não, na verdade, assim, eu não sei o que essas pessoas que falam isso de você estão enxergando, né? E também é muito difícil eu fechar uma percepção minha com tão poucas informações. Não entendo. Porém, às vezes, primeiro a gente precisa entender, né? Por que a pessoa está fazendo isso? Aí eu olho para o que eu faço. Se eu tenho resultados, eu tenho foco, que foi o que você disse agora. Mas será que isso que você fez, que você focou e deu resultado, é um caso isolado? Ou na maioria das vezes, você foca e encontra o resultado que você quer? Se é isso, então você tem foco sim, né? E como tudo que a gente está falando aqui é também para contribuir para outras pessoas que passam por esse tipo de situação, isso serve para você, isso serve para qualquer outra pessoa que esteja nos assistindo, que tem esse tipo de questionamento, né? Na dúvida, procure também ajuda para você se entender melhor nessa área, né? Isso. Por exemplo, antes de ser psicóloga, eu fui administradora, não porque eu tenho escolhido isso, mas isso é uma história que em outro momento eu conto. Mas já que eu fiz, eu procurei ser o melhor. E isso tudo é bom, né? A gente estava falando sobre conhecimento, né? Que não ocupa espaço, a gente sempre, quanto mais transborda, mais a gente aprende. E hoje, o que acontece? Isso me dá a possibilidade de atuar em outra área. Por exemplo, eu tenho pacientes que por um tempo, fazem atendimento 2 vezes por semana, porque a psicoterapia, que é o lado pessoal dela, e o outro dia porque ela quer focar na questão do profissional. Seja um empresário, né, porque eu dou consultoria também para a empresa, para ajudar a empresa a funcionar melhor, seja para a pessoa se achar. Por quê? Porque às vezes eu tenho potencial para ir muito além do que eu estou indo. Né? Então, acho que a melhor pergunta que cabe para você se fazer, e alguém que está nos ouvindo e que tem essas questões parecidas o que está saindo de mim? Pode sair mais? Pode vir mais? Para que direção eu posso ir? Porque às vezes eu sei fazer tanta coisa, mas às vezes tem das coisas que eu sei fazer, das minhas habilidades, tem uma ali que se eu investir mais, é isso que vai me fazer mais feliz e é isso que vai me dar resultado. Porque existe um estudo, tem até um livro que fala sobre isso de Harvard, que diz, pessoas felizes produzem mais. E eu tenho, por exemplo, no meu caso, eu tenho certeza de que o que me torna uma profissional melhor ainda é porque eu sou muito feliz com o que eu faço. Então é só uma pergunta também que você pode fazer. Porque a opinião do outro pode não me definir, mas pode me ajudar a pensar. Isso. Né? Tanto que a minha resposta foi o seguinte, quando tu falou assim que eu era desfocado, eu falei, então me dê a oportunidade de fazer aquilo que eu faço de melhor. Uau, olha aí, é disso que a gente está falando. Porque assim, uma das coisas que eu tive oportunidade sobre paisagismo, assim, você vê, totalmente diferente do que eu já contextualizei aqui, né? Que é a parte de consertar as coisas. Mas manter uma aparência boa de um lugar que a gente vive não é uma forma de consertar algo? Não é? Pra você, não é? Sem dúvida alguma. E quando você arruma algo assim, deixa bonito e as outras pessoas reconhecem, e se sentem bem também. Então essa era a minha visão. Eu falei assim, então me deixa fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. Agora é esperar a oportunidade. Doutora, a gente está chegando já no finalzinho, mas eu queria deixar pedir para a senhora falar aqui algumas coisas que a senhora tem vontade de falar para o público hoje, que está assistindo, a respeito de saúde mental. Eu quero que você deixar um recado bem, assim, para as pessoas refletirem ainda mais né, nessa noite e que possa contribuir para que elas tenham uma vida melhor. Para aquela famosa fala, né? O que eu posso fazer para melhorar o seu dia? Muito bom.
Um minuto só para falar sobre algo que você disse aqui sobre sucesso e fracasso. Eu não posso deixar isso Importantíssimo. sem falar. Eu, em parte, discordo do que você disse sobre a porcentagem. Qual foi que você falou? Sucesso e fracasso? 75% é sucesso, 25%. Ó, é 75% é fracasso e 25% é sucesso. E o que eu quero te dizer? Isso tem a ver com perspectiva. Quando eu falo de perspectiva, eu gosto de falar de algo, uma frase que não é minha, que eu nem sei de onde eu ouvi isso, mas eu peguei e acho que faz muito sentido. Tem gente que entra numa floresta e só vê lenha para fogueira. E já tem gente que entra e nem vê a lenha para fogueira, de tanta coisa linda que está vendo. Então, isso realmente depende da nossa perspectiva. Porque nós podemos sim ter muito fracasso. Mas o que nós falamos lá no início, quando a gente estava, inclusive, falando da pandemia? Toda crise traz oportunidade. E isso vai depender da sua escolha e da sua perspectiva. Entende? Eu posso morrer já antes de qualquer coisa, porque tem um vírus, porque está matando as pessoas, porque está matando a humanidade. Mas eu posso escolher viver melhor do que eu estava. A chance que nós tivemos, por exemplo, de cuidar da nossa imunidade, e era para ter continuado isso. Isso é uma perspectiva. Então, assim, eu já acho o contrário. Eu acho que, de acordo com a minha perspectiva, eu vou ter muito mais sucesso do que fracasso. Sabe por quê? Porque no meu fracasso eu posso me tornar melhor. Então vai contar o sucesso e não o fracasso. Não, justamente. Faz sentido? Faz demais. Ótimo. Em relação à psicologia, gente, eu quero colocar uma coisa muito importante aqui. A psicologia é uma ciência muito nova. Se eu comparar, inclusive, com a medicina é milenar, psicologia tem 100 e poucos anos. Olha só. Ela foi incluída ali no século XIX, né? Então, é muito pouco tempo para as pessoas entenderem qual é o serviço que a psicologia presta. Mas eu quero dizer que é muita coisa boa, é o preventivo. Por isso que eu falo que todo mundo deveria ter direito à psicologia e se dar o direito, porque tem gente que tem condição, tem recurso e não se dá o direito. Não se permite. Entende? Então eu posso, inclusive, mudar heranças genéticas de doenças graves, de doenças autoimunes, por exemplo, uma diabetes, até mesmo um câncer, se eu cuido das minhas emoções, se eu cuido da minha mente, se eu cuido da minha alma. E esse é o principal serviço que a psicologia presta, é o relacionar-se com você mesmo, é o conhecer-se, é o mudar algo que você acha que não tem como mudar, é ter uma vida muito mais abundante, porque se eu me conheço, eu posso voar muito mais alto. E quando eu falo de voar, eu não sei se a gente falou dentro já do podcast ou se foi antes que eu falei de que a pessoa que chega até mim, eu digo para ela, se depender de mim, você vai voar como águia. Mas eu não vou trabalhar sozinha. E aí tem uma outra fala que não é minha e que eu gosto de trazer. Um dia eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Se você pode voar como águia, por que você vai ficar no chão ciscando como galinha? E esse, mais uma vez, é um dos principais serviços que a psicologia presta, que um acompanhamento terapêutico presta. É você saber quem você é, do que você é capaz, para que lugar que você quer ir. Porque você pode até decidir que você quer ficar no lugar que você está, mas você não sabe se você não se conhece. Gente, autoconhecimento. Conhecimento liberta, mas o autoconhecimento é libertador. Pode te proporcionar uma vida tão ampla, uma vida tão mais plena e que não é só para você, porque eu parto desse princípio. Nada serve se for só para mim. Então, do que eu tô cheia, eu transbordo. E é, inclusive, importante, é saudável isso. Então, do que você tá cheio, que você tá transbordando? Então, se conheça, se permita entrar em contato, porque você vai ser mais livre para fazer escolhas no dia a dia. Eu te garanto que se você se permitir se conhecer através de um processo terapêutico, a sua vida vai ser infinitamente melhor. Dei o recado? Respondi o que você pediu? Demais da conta. Que bom. Perfeito.
Wesley, eu queria ver se você podia colocar o telefone de contato da doutora como doutora para que as pessoas possam, né, procurar ajuda. Que hoje, para mim, foi extremamente importante ter esse recado aqui para a gente dar, falar sobre saúde mental, porque é uma das coisas que mais tem afetado os seres humanos nos últimos tempos. Né? A doença que mais tem são as doenças da alma. Então, a gente tem aqui uma pessoa que traz o conserto, traz a alma quebrada, ela vai lá e conserta. É maravilhoso. Então, até a que eu vi as coisas que ela fala, faz com que a gente tenha uma visão de águia. Poder Olha que enxergar bem lindo. longe. Olha, quando eu ouço isso, eu regozijo, né? Quando a pessoa consegue enxergar isso, ter essa percepção, né? Ter esse, como eu falei aqui, em relação à perspectiva, né? Sobre o que você disse, inclusive, eu quero até informar aqui, até pela minha sede de contribuir de maneira mais ampla, né? Tem o Instagram, que eu sou um pouco relapsa, mas tem coisas boas lá, Ela pode até né? falar também. Tem coisas boas, mas tem isso que eu falo, o serviço que eu presto para as empresas, que além de ajudar nas empresas, eu também colaboro, porque assim, quando tem um grupo, dá para abraçar mais, dá para entregar para mais pessoas. Tem as palestras, então assim, as pessoas que têm empresa, né, a gente pode ter palestra local, pode ter palestra virtual, para ajudar melhor, né? Hoje as empresas estão muito preocupadas, hoje inclusive, quando uma pessoa vai ser avaliada, entrevistada para entrar numa empresa, a maioria das empresas começou com as multinacionais, mas hoje as empresas brasileiras já têm também essa visão. Peraí, deixa eu ver o recurso, a inteligência emocional dessa pessoa, porque habilidades técnicas às vezes pode desenvolver mais facilmente, né? Mas a habilidade de inteligência, equilíbrio psicoemocional já não é tão simples. Então, assim, exatamente por querer abraçar de forma mais ampla, eu também presto esse tipo de serviço, né? Levando treinamento para os funcionários. Eu quero, inclusive, incentivar aqui na nossa região que haja mais isso, mais palestras, né? Tudo que nós falamos aqui é tão importante, dá para aprofundar em cada uma dessas coisas. Muito importante, escolas, empresas, em todos os lugares, a gente levar isso, porque tem gente que não tem nada desse conhecimento, né? E é importantíssimo. E Wesley, ela pode falar, né? Falar o número dela, falar seu número, doutor, o seu profissional, deixar seu Instagram, seu arroba também, fala seu arroba. Tá ótimo. Tá bom? Pro pessoal poder entrar em contato com a senhora. Inclusive, eu não coloquei o número, né? Foi até uma falha da gente, né? Que nós estávamos começando agora. Eu não coloquei, mas eu fixei o Instagram. Mas a doutora vai falar agora, né, o número, o telefone, o contato, tá. E eu vou fixar também nos comentários aí, né, tá. E também na descrição do vídeo também, mas vamos já falar tá com ótimo. as pessoas que estão ouvindo aí. Eu até peço desculpa, Wesley, porque eu queria ter que te falar também isso, né, a gente sempre discutindo pauta, tudo, porque a gente, é um ambiente totalmente novo pra gente também, sabe, doutora? Espero que a gente tenha trazido um pouco assim do nosso conhecimento para a senhora também, que a senhora tenha absorvido um pouco desse conhecimento técnico aqui que a gente tem, que tenha gostado também de participar aqui com a gente, tá? Agradecer também a todo o pessoal que esteve com a gente presente do início ao fim, mandar um abraço aqui pro Gilmar Menezes, né? Vice-prefeito eleito, mandou um abraço para você aqui, mandou um abraço para mim, para toda a equipe, mandou um abraço para a Márcia, tá? O Edilson, que está aqui, meu irmão também assistindo de Brasília. Que lindo. E a gente não pode deixar de falar também da WCL Telecom, que fornece essa internet com qualidade de fibra ótica, para a gente poder ter, para vocês aí de casa, ter a melhor transmissão possível, tá bom? Deixa a doutora falar o número Deixa eu dela. te falar aqui uma coisa, gente, eu não gostei não, eu amei. Que bom. Espero que a gente... Vocês viram a sede que eu tenho em transbordar, né? O conhecimento. Isso. E colaborar. Eu faço isso com paixão mesmo. E eu quero me colocar à disposição de vocês para nós fazermos mais, ajudarmos mais, colaborarmos mais, né? E quero te falar, se vocês
Como você falou, né? A gente está no início, não sei, você, voltando à história da águia, vocês vão voar, o céu é o limite, né? Porque para quem está começando, realmente fantástico, lindo, me senti muito bem, me senti muito à vontade, até porque quando a gente tem muito conhecimento, vocês devem saber disso, né? Ficam ali nas caixinhas, né? Então, eu fiquei à vontade para acessar isso, porque exige, né? Exige do cérebro, as emoções também são tocadas, porque a gente vai lá atrás. Então, assim, me senti em casa. Agradeço demais o privilégio de estar aqui. Como eu falei no início, olhar cada cantinho, eu sou muito detalhista, né? E eu gosto de olhar o ambiente. Então, eu olho aquela cadeira ali fora, que as pessoas não viram. Eu olho cada coisinha aqui. E, assim, eu tô gostando demais do que eu tô vendo, né? Muito bom, muito gostoso mesmo. Muito, muito, muito obrigada. E contem comigo. Vamos fazer coisas grandes para realmente transformar a vida das pessoas, muitas vidas, né? Esse eu acredito que é o objetivo em comum que nós temos. Exato. A gente agradece mais uma vez a participação da senhora. Deixar meu amigo Wesley falar um pouquinho também, porque assim, apesar dessa relação aqui, dele ter que ficar operando ali, ter um pouco de dificuldade, a gente ter que ficar interagindo mais, mas ele pode falar aí um pouquinho também, porque é um caboclo que eu sou fã demais. Então... Não, igual eu falei no começo, né? Eu fiquei mais viajando na história e foi muito bom. E fico muito feliz em saber que a doutora gostou, né? Aí gostou do ambiente e tudo. E com certeza a gente vai vamos fazer mais, sim. A gente precisa muito. Eu acho que é um assunto hoje que é do nosso dia a dia. Nós precisamos praticamente, né, diariamente, né, disso aí, porque todo dia é uma nova luta, né? Uma nova batalha aí. Então faz muita parte. Aí é isso aí. E só lembrar de uma coisa, doutora, o que a senhora falou é muito importante realmente, e eu queria deixar para todos os gestores, não só aqui da prefeitura, mas de todos os gestores de administradores de empresas, importantíssimo palestras sobre saúde mental, sobre qualquer assunto ligado à psicologia. Por quê? A gente teve um alavancamento quando a senhora fez uma palestra, quando você fez uma palestra pra gente na assistência social, foi uma das melhores palestras que eu já assisti na minha vida. Não sei se a senhora se recorda, mas para mim foi importantíssimo. Voar como águia, eu nunca esqueci. Olha que bênção, gente, que lindo. Você quer continuar como pomba ou você quer voar como águia? Eu falei, eu vou voar como águia. Olha que lindo. E olha, eu tenho uma história que eu não posso contar em detalhes, porque a gente não tem mais tempo, mas uma hora eu quero contar. Que até saiu uma história linda, romântica, de amor, de uma dessas palestras que eu fiz aqui na região, né? Foi uma dessas das mulheres que teve, de um rapaz que estava lá dentro, trabalhando, porque tem aquele evento que presta vários serviços, né? Que a prefeitura faz. Ele estava lá e ele vive contando essa história por aí. Eu fico toda orgulhosa que ele estava lá dentro ouvindo de longe e ele estava já querendo muito chamar uma moça para sair, mas não conseguia, emperrado naquela história. Depois que ele ouviu essa palestra, ele estava lá dentro trabalhando, ele é advogado. Trabalhando, ele ouviu e ele criou coragem e foi lá, chamou a moça para sair. Um ano depois eles estavam casados. Olha que coisa linda, gente. Agora, além de psicóloga, é cupido. Mas não foi lindo esse foi negócio, boa. gente? Muito bom, muito bom. É muito bom mesmo. É isso, então, né? Então, gente, boa noite. Muito obrigado a vocês. Wesley, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Márcia, foi um prazer imenso, enorme pra gente ter você aqui. Agradeço demais por você ter gostado, tá? E espero que a gente possa ter você aqui mais vezes. Com certeza terão. Agradeço também quem ficou aqui até agora. Eu hoje divulguei esse podcast, inclusive fora do país, gente. E eu achei lindo que para quem eu divulguei, eu marquei as pessoas divulgaram. É muito lindo. Corrente do Bem. Em algum momento nós vamos falar sobre Corrente do Bem. Então é incrível isso, né? Agradeço todo mundo que divulgou, todo mundo que esteve aqui conosco até agora. E vamos nos encontrar mais outras várias vezes. Obrigada, gente. A Foi gente lindo. vai colocar o podcast. Boa noite. Boa noite, gente. A cada episódio mais emoção. Sintoniza aqui, fica ligado.